It's Wednesday, my dudes. Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos de volta mais uma vez ao canal Pink Wasabi. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema um tanto quanto diferenciado na área das artes. Tanto para concept art, quanto para escultura, enfim, mídia tradicional ou digital, que é inteligência artificial. E como é que isso pode ajudar a gente a criar coisas novas e a tirar um pouco daquele estresse inicial de não ter nada no papel. Por que eu resolvi falar disso? Um amigo meu me mostrou esse programa, na verdade é um site, o Artbreeder, que eu vou deixar disponível aqui o link na descrição do canal, inclusive se vocês quiserem lá entrar e brincar um pouquinho. Esse programa, o que ele faz? Ele, através de um algoritmo ali, ele consegue gerar silhuetas já com algum tipo de informação visual. Tá? E essas silhuetas, quando tu gera uma, tu consegue misturar com outras e gerar infinitos filhos, assim, dessa primeira interação. Então, com isso, tu consegue gerar muitas interações de silhuetas diferentes bem rápido. É muito prático e útil de usar. Então, além desse programa, também existem outros programas que utilizam inteligência artificial para criar várias coisas. Inclusive, muita coisa de edição de vídeo hoje em dia, já é inteligência artificial utilizado para fazer inúmeras coisas, como pequenos ajustes nos olhos, na silhueta das pessoas, coloração, até efeitos de neve, essas coisas não são mais feitas à mão hoje em dia. Isso é tudo feito dentro de software. Outros programas também que são muito utilizados, que eu utilizo também para os meus trabalhos profissionais, não tanto para os pessoais, porque eu não passo por esse problema, mas são programas de upscaling, ou seja, programas que escalonam a imagem sem ela perder qualidade. Ele consegue ali, através do algoritmo dele, interpretar onde falta informação e criar mais pixels com informações corretas, em vez de só borrar a imagem. E eu também utilizo um programa chamado Topaz Studio, onde tu consegue criar múltiplos filtros, só que esses filtros, eles não são filtros como filtros do Photoshop, que apenas aplicam um efeito ali por cima da imagem. Eles interpretam o que está na imagem ali e conseguem gerar... eu não sei explicar direito, porque é realmente um programa que vocês, se têm curiosidade, mexam com ele. Mas tu consegue gerar, tipo, efeitos de pintura que realmente parecem efeitos de pintura utilizando qualquer foto. Então, se tu combinar essas ferramentas, como o Artbreeder, o Topaz Studio e o Topaz Gigapixel, tu consegue criar uma infinidade de possibilidades ali, de bases para te poder começar, então, a criar os teus personagens. E no desenrolar desse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do Artbreeder e vou mostrar pra vocês também o que eu fiz com ele dentro do Photoshop, então. Então, eu gerei múltiplas alternativas ali de personagens, eu fui procurando já algumas silhuetas que eu acho interessantes, que me lembram coisas que eu gosto. Como eu tô fazendo isso como um projeto pessoal e nada muito sério, eu me dei um pouco de liberdade, então, de fazer quase que um... como é que eu vou dizer assim? Me faltou a palavra, um remake de um personagem chamado Hakaider. Hakaider é um personagem da década de 90, criado por Keita Mamiya, e é um personagem com um design muito foda. E é um design que ele tem aquela vibe retrô, mas com novos escultores e novos designers, ele acabou se tornando um design bem icônico, assim, dentro do Japão. Eu adoro o design do Hakaider, então eu pensei que fosse ser bem interessante se eu utilizasse esse tipo de linguagem visual pro personagem que eu tô criando. Então eu decidi fazer um remake. Como vocês já devem ter percebido, eu quase não gosto de Kamen Rider e monstros, eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Década de 90, melhor década da história da humanidade. Ali, talvez até do meio dos anos 80 pro final dos anos 90... demais. Eu tenho a impressão que as pessoas não se importavam com nada, assim. É muito louco, porque eu podia fazer um filme e ter violência pra caralho e ser... tudo bem, sabe? Tu pode olhar com teu pai, com tua mãe e ninguém se importava, sabe? Banheira do Gugu no domingo. Mas só com só o design desse personagem louco aí, velho. Tipo, o bagulho é muito surreal, assim. E me diz se vocês já viram algum outro personagem, tipo, algum outro filme hoje em dia que faça por esse tipo de coisa, assim. Que o cara simplesmente chega e pisa na cabeça do inimigo ou dá um soco, arrebenta a parede. Esse tipo de coisa não acontece mais. As pessoas acham que têm um pouco até de medo e receio de ser muito violento. Mesmo a violência sendo fictícia, né? Me diz um filme que os caras chegam e fazem isso aqui. Enfim, vamos lá. Então, aqui com a base dentro do Photoshop, eu gosto muito de já começar ali, então, a pintar alguma coisa por cima, tirar aquele aspecto de inteligência artificial. Que o único problema da inteligência artificial no momento é que ela gera muitos artefatos na superfície do teu modelo. Então é muito importante que tu cuide e limpe esse tipo de coisa.
Não que seja um problema, mas eu não gosto particularmente de deixar meus designs com a aparência da ferramenta que eu utilizei para criar eles. Ou seja, se eu faço algo no ZBrush, eu não quero que fique evidente que eu fiz aquele negócio no ZBrush. Ou se eu fiz algo na impressora 3D, eu não quero que fique em evidência que foi simplesmente impresso. Eu gosto muito de dar meu próprio toque nas coisas que eu crio, e eu sugiro que vocês façam o mesmo, porque isso dá uma originalidade no trabalho de vocês. E uma coisa importante de você saber é que enquanto eu uso essa máscara, eu praticamente não enxergo porra nenhuma, então é muito difícil pra mim fazer o tutorial e gravar ele simultaneamente. E enquanto eu tô desenhando o personagem, uma coisa que eu sempre mantenho no meu subconsciente ali é tentar trazer aqueles elementos da vibe retrô que tinha nesses filmes, por exemplo, dos tokusatsu da década de 90 ali. Que eles têm esses trabalhos onde são partes do design que são praticamente inúteis, mas são muito interessantes de botar. Então sempre tem algum tipo de adorno, alguma coisinha assim. Mas ao mesmo tempo tentar deixar um pouco mais moderno e se tornar alguma coisa, vamos dizer assim, mais relevante nos dias de hoje, né? Porque não dá pra simplesmente pegar um design antigo e trazer pra hoje, que não... Muito difícil tu criar um design tão icônico, né? Que sobrevive ao tempo, né? Tanto tempo. Então não é um alien da vida que eu tô criando, né? Obviamente, eu não tenho essa capacidade cognitiva ainda pra criar esse tipo de coisa. Mas eu tô tentando botar o meu próprio gosto ali numa coisa que eu realmente gosto muito, que é o Hakaider. Eu também, mais pra frente agora, eu quero mexer mais nesse programa. Não consigo falar. Eu quero mexer mais com esse programa um pouquinho e começar a criar meus próprios Kamen Riders. E eu vou mostrar pra vocês algumas interações que eu fiz já nesse programa. E como eu comecei a, como vou dizer assim, misturar filhos de certas silhuetas que eu gostei com outras silhuetas que eu gostei também. Então eu comecei a criar um amalgamado ali de silhuetas que já tem uma qualidade visual de coisas que eu faço. Embora seja a inteligência artificial que fez praticamente tudo. E isso é muito interessante. Então tentem lembrar disso. E tentem utilizar isso como uma maneira de começar um projeto, e não o projeto em si. Eu vejo muita gente pregando esse programa e simplesmente tirando os modelos de lá e tá pronto, sabe? Não é essa a ideia. Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Às vezes vocês podem usar até como um ponto de inspiração para um desenho tradicional, não um desenho digital. Uma escultura, um modelo 3D, que é o que eu pretendo fazer com esse modelo que vocês estão vendo aqui na tela. Eu até depois acabei perdendo partes do vídeo onde eu não gravei e... vai aparecer só o modelo no final como é que ele ficou. E uma das discussões que eu vejo muito também é se essas inteligências artificiais elas vão acabar tirando o trabalho do designer. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça, porque é uma tecnologia apenas. Mesmo que ele consiga criar o personagem inteiro, a função do designer, do concept artist, é sempre saber quando utilizar e o que utilizar pra qual função, entendeu? É mais ou menos pensar que quando surgiu o Photoshop, as pessoas iam pensar assim, eu não vou mais pintar, sabe? O que não é verdade, existe pintor ainda, existe pintor digital, mesma coisa com o ZBrush, mesma coisa com impressora 3D. A grande discussão, eu lembro de 2013, era que quando impressoras 3D fossem se tornar populares, não ia existir mais escultor. E isso é uma tremenda de uma besteira, não é uma coisa lógica, né? Ajuda muito ter uma impressora 3D se tu é um escultor? Claro, mano, porra, imagina. Aqueles japoneses que fazem aqueles garage kit, assim, aqueles modelos de resina, eles sempre imprimem alguma coisa na impressora 3D porque é mais fácil, mas eles não deixam de esculpir também. E a mesma coisa pra mim, por exemplo, esse modelo que eu fiz aqui, eu nem sei se eu deveria mexer nele porque ele não tá colado, mas eu não terminei ele ainda, né? Mas tem muita coisa nele que eu vou ainda esculpir à mão, mas ele é todo impresso na impressora 3D. E eu não sei se consigo deixar em frame com luzinha, mas enfim, não dá pra ter medo das tecnologias só porque elas parecem ser muito revolucionárias. A gente, quanto designer e quanto artista, a gente tem que pegar essas tecnologias e se fundir com elas praticamente. Por quê? Quanto mais cedo tu adotar a tecnologia, melhor vai ser pra ti, porque tu vai estar à frente. E tu vai saber quais são os buracos que aquela tecnologia tem. Então, por exemplo, no mexer nesse pouco tempo que eu mexi no programa, eu já me liguei de cara que, as coisas começam a ter o mesmo visual, assim. Então, se eu começar a utilizar esses modelos e não realmente dar o meu toque neles, a coisa vai começar a se tornar muito genérica. E esse é o mindfuck, porque ela não é genérica quando tu pega ela pela primeira vez. Mas quando tu começa a ver o modelo de outras pessoas, tu vê que todos os modelos começam a ter o mesmo kill visual, sabe? Eles começam a parecer a mesma coisa. Então é importante tu pegar esses modelos e utilizar apenas como uma base.
E de repente tu encontrou ali algum elemento que se torna muito interessante. Por exemplo, eu usei a bota de uma das interações que eu fiz e mesclei com a versão nova que eu tava fazendo. Então, isso dá pra fazer, entendeu? Dá pra tu misturar as silhuetas como tu quer dentro do Photoshop depois. Mas é importante tu manter isso na cabeça e não fazer simplesmente coisas com preguiça e acabar utilizando a ferramenta da maneira errada. E esse sim é o grande problema. Então, mais ou menos era isso que eu queria falar hoje. Mostrar pra vocês um pouco dessa ferramenta muito legal que é a inteligência artificial, o Artbreeder. Eu espero que vocês utilizem ela da maneira competente e usufruam dessas tecnologias. Por favor, não tenham medo delas, tá? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E desculpa pelo atraso, vai ter mais vídeo, eu tô produzindo, eu tenho um monte de coisa gravada já que eu não postei ainda, mas que eu tenho que editar e assim que estiver pronto vai estar aí no ar no canal. Próximo vídeo então vai ser sobre modelagem 3D, espero que vocês estejam esperando por isso também. E é isso aí, valeu, falou, fique com Deus, gang gang.